Muito bom dia a todos e a todas. É uma satisfação, é uma honra, é um prazer muito grande estar presente e voltar a esse estado que eu aprendi a amar, que é o estado do Espírito Santo. Evidentemente que eu não posso iniciar a minha exposição sem antes agradecer o honroso convite que me foi formulado pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, da secção do Espírito Santo, o Dr. Homero Mafro. Também não posso deixar de agradecer o meu amigo Rodrigo Mazei e também cumprimentar a todos que estão aqui presentes, e o faço na pessoa do professor e brilhante advogado Flávio Schein, com quem eu aprendi e continuo aprendendo muito. Bem, o nome dessa semana da advocacia tem um nome muito peculiar e talvez me parece que casa perfeitamente com o nome da minha própria exposição: a advocacia e os desafios do século XXI. Não é? Pois bem, falar em desafios é talvez pensar no desafio do novo modelo do Código de Processo Civil. E muito se fala que o Código de Processo Civil transformou o modelo do Civil Law em Common Law. Nós deixamos a nossa tradição de lado para seguirmos uma tradição dos países norte-americanos ou ingleses, neozelandeses, da África do Sul. Isso nada mais falso, nada mais irreal. Porque uma tradição, uma família jurídica não se muda com a letra da lei. Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. E eu gostaria de começar a minha exposição para falar que nós estamos mantendo a nossa tradição civil law, tanto é verdade que nós estamos em um sistema codificado. E o sistema codificado, quando há mudança de um código por outro, há uma tentativa de mudança de paradigma. E o novo Código de Processo Civil muda exatamente alguns paradigmas do nosso sistema processual. São vários, mas eu gostaria de mencionar apenas dois que serão importantes para a minha exposição. Em primeiro lugar, há uma mudança na forma de interpretação. O artigo 1º do Código de Processo Civil fala que todas as normas do processo civil serão aplicadas de acordo com a Constituição. Isso significa muita coisa, porque não era essa a premissa do Código de Processo Civil de 73. Se nós traçarmos, inclusive, um histórico na edição daquele código que foi num regime ditatorial, regime que perdurou de 64 até 1985. E esse ponto é um ponto importante do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista político e também do ponto de vista jurídico. É um ponto nuclear, é um ponto fundamental. Em segundo lugar, o Código tenta instituir um modelo de precedentes. Isso não significa dizer que, na tentativa de instituir um modelo de precedentes, ele quis mudar a sua família jurídica, ele quis mudar a sua tradição jurídica. Nós continuamos sendo um país de civil law. Isso, todavia, não significa dizer que não precisamos aprender nada com o common law. Isso não tem nada a ver. A partir dessas duas premissas, a gente pode pensar, na primeira delas, em estabelecer uma relação Constituição, processo civil e advogado. O artigo 133 da Constituição diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. E se o advogado é indispensável à administração da justiça, ele é responsável também na aplicação, na formação desse modelo de precedentes que o Código diz. Eu quero deixar aqui um registro muito claro, que eu não quero entrar numa dicotomia que está sendo criada por alguns, em se saber
se o precedente é vinculante ou se o precedente não é vinculante. Essa é uma discussão desnecessária, é uma discussão inútil e que não ajuda absolutamente nada a entender o modelo do Código de Processo Civil. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que talvez deveríamos pensar também, e aqui gira o núcleo da minha exposição, é pensar que o Código de Processo Civil fala o seguinte, no artigo 927, os juízes e os tribunais observarão os precedentes. A pergunta que eu faço é a seguinte, e os advogados? Não devem seguir os precedentes? Como nós queremos que os juízes sigam os precedentes se os advogados, que são os interlocutores entre a sociedade e os juízes, não seguem os precedentes? Esse é o primeiro ponto. Em segundo lugar, e isso me parece bastante claro, é que o advogado talvez, e eu vou falar aqui por mim e não pelos senhores e pelas senhoras, que o advogado, ele não foi preparado para argumentar com precedentes. E o Código, o novo Código de Processo Civil, exige que o advogado argumente com precedentes se ele quer, assim como a sociedade também o quer, uma decisão fundamentada de acordo com o modelo de precedentes, à luz do artigo 489, parágrafo 1º. Esse é um ponto que nós devemos refletir e é um grande desafio para nós no século XXI. Eu pensei o seguinte, por que o advogado deve seguir os precedentes? Quais são as razões? O que justifica o advogado seguir os precedentes? Na minha concepção, há 3 razões. Primeira, razões formais. Segundo lugar, razões consequencialistas. Em terceiro lugar, razões institucionais e éticas, para que o advogado siga o precedente. Razões formais. A Constituição, ela estabelece como valores a segurança jurídica, a previsibilidade e também a igualdade. Tudo isso funda o regime de precedentes. O advogado quer uma sociedade igual. O advogado quer que o seu cliente seja tratado com igualdade. O advogado quer que o seu cliente sinta-se seguro nesse Estado democrático de direito. E o advogado quer previsibilidade para nortear a sua conduta e a conduta dos seus clientes. Há razões também formais do ponto de vista legal. O artigo 926 fala que a jurisprudência deve ser estável, deve ser coerente e deve ser íntegra. Claro, todos nós queremos que a jurisprudência não oscile. Nós todos queremos uma coerência na interpretação do direito a favor do nosso cliente. E evidentemente que nós queremos a integridade também da jurisprudência na pauta das condutas. Evidentemente que há também razões sancionatórias se o advogado não segue o precedente. Será que o advogado que argumenta contrariamente e sem fundamentos contra um precedente que todos devem seguir, não estaria deduzindo uma pretensão infundada? Porque a sua motivação é infundada contra aquele precedente. Isso eu não estou querendo dizer que não é possível argumentar contra o precedente, mas de forma motivada, de forma fundada. E isso atrai a aplicação das penas de litigante de má-fé, porque o advogado tem que conduzir o processo de acordo com a boa-fé. Há razões consequencialistas, e há muitas razões consequencialistas para que o advogado efetivamente siga o precedente. Razões de eficiência processual na
estratégia da argumentação que será ordenada na sua petição. Ajuda a organizar a petição. Ajuda a enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. E não fugir do precedente, enfrentar o precedente. Evita litígios desnecessários para os nossos clientes. Evita custos, porque promover uma ação fundada em um precedente contrário ao cliente gera custos, taxas judiciárias. Gera recursos infundados que trarão consequências em termos de custos para os nossos clientes. Custos judiciários, custos de litigante de má-fé e custos em honorários advocatícios para a parte contrária. É isso que nós queremos para o nosso cliente? Efetivamente, não. Além disso, como razão consequencialista, o precedente ajuda o advogado a convencer o juiz a respeito da sua tese jurídica. Ele argumentando com base nos precedentes que foram formados, ele ajuda a convencer o juiz. E ajuda a convencer o juiz em prol do seu cliente. E, finalmente, o precedente pode ser um incentivo para formações de acordos. Há precedentes que são duvidosos, que se levados ao Poder Judiciário, nós podemos trazer consequências positivas ou consequências negativas. E é preciso avaliar, de acordo com os precedentes, se nós vamos ao Poder Judiciário ou se usamos outras técnicas, talvez para solucionar o conflito. Conciliação, mediação, outras formas de solução de conflitos. E isso com base no precedente. Isso é muito importante. Veja, o precedente não é simplesmente padronização, pasteurização de decisões judiciais que serão automaticamente aplicadas, que é o que eu vou tentar demonstrar. E, finalmente, há razões também para o advogado seguir os precedentes institucionais e éticas. Institucionais, o artigo 44 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, muito conhecida por todos nós, diz o seguinte, que a Ordem dos Advogados do Brasil deve defender a Constituição. Portanto, defender a previsibilidade, a segurança jurídica, a igualdade. A ordem jurídica do Estado Democrático de Direito. O Estado Democrático de Direito é quando um Estado respeita os seus próprios precedentes, as suas próprias decisões, assim como toda a sociedade. Há também que pugnar pela aplicação da lei. A aplicação da lei tal como ela foi interpretada pelos tribunais, com a participação dos advogados em um contraditório amplo e efetivo, assim como determina a Constituição. Aperfeiçoamento da cultura e das instituições. Vejam, aperfeiçoamento da cultura é a nossa cultura que deve mudar. É a nossa cultura de não reprodução de ações iguais, com os argumentos iguais para fatos que são análogos, mas têm as suas diferenças. Não é simplesmente uma briga de computador do escritório do advogado com o gabinete do juiz. A gente precisa argumentar se a gente quer que o Poder Judiciário também argumente. É preciso mudar a nossa cultura também. Eu quero dizer aqui que eu não sou juiz e sou advogado e estou fazendo uma autocrítica a nós todos. Em segundo lugar, e ainda por razões institucionais, é preciso pensar que os precedentes, eles ajudam na valorização da classe dos advogados. O advogado é desacreditado, e é desacreditado porque talvez passe uma ideia de desilusão do Poder Judiciário, porque o Poder Judiciário não aplica a lei. E o que o advogado faz nessa tentativa de aplicação da lei? Será que todas as vezes nós estamos combatendo corretamente, argumentando corretamente? Então a gente precisa valorizar a classe a partir da nossa própria conduta. E finalmente, talvez um ponto de vista ético que o advogado tem é a ética de informar o cliente. E informar o cliente é saber como os tribunais estão decidindo. E saber como os tribunais estão decidindo a respeito daquilo que você vai combater
o precedente ou agregar o seu precedente à sua tese. E isso você tem uma obrigação ética de informar o seu cliente. Isso é muito importante. Bom, se há razões, e me parece que há, para os advogados seguirem os precedentes, é preciso saber como trabalhar e como utilizar os precedentes. Esse talvez seja o grande ponto e o grande desafio do século XXI. Porque eu não tenho dúvida que os advogados seguirão os precedentes. Mas seguir os precedentes não significa dizer o seguinte, que o precedente que você viu é um precedente correto, é um precedente que não se aplica ao seu caso e você vai argumentar contra ele. Você precisa ter uma capacidade argumentativa de precedentes para construir um modelo estável, coerente e íntegro. E talvez, e aí sim, a gente pode se aproximar de algumas técnicas do Common Law. Aliás, técnicas que de certa forma a gente conhece, mas a gente não aplica. E isso está bastante claro se nós pensarmos no modelo de 73, quando nós interpunhamos um recurso especial baseado na letra C do inciso 3º do artigo 105, naquela ideia do cotejo analítico da jurisprudência, que o Tribunal de Justiça tenha eventualmente violado uma tese dada de uma forma, uma interpretação diferente a outro tribunal ou ao próprio Superior Tribunal de Justiça. A gente não sabe fazer isso muito bem. E os recursos eram indeferidos. Poucos advogados trabalhavam bem nesse cotejo analítico da situação fática com a interpretação do direito. Mas muito bem, o que é o precedente? A primeira coisa que a gente precisa saber na realidade é o que é o precedente. O precedente não é simplesmente uma decisão anterior que será posteriormente aplicada no caso posterior. Isso é muito pouco. Talvez os exemplos que eu mostrei na minha exposição revelem isso. Porque não necessariamente um precedente é aplicado no caso posterior. O precedente pode eventualmente ser utilizado para evitar o litígio. O precedente pode ser utilizado para a composição amistosa do conflito. Quer dizer, nem litígio há, mas você está usando o precedente. Então me parece que essa ideia que nós estamos teorizando determinados assuntos, determinadas técnicas do Common Law, não sejam verdadeiras para o nosso sistema. Esse é o ponto. Segundo lugar, é muito importante e é essencial que o advogado saiba identificar um fato. E esse é um ponto que a gente não consegue trabalhar bem no processo, que é o fato. Desenvolver o fato no processo, identificar o fato essencial do processo, que será futuramente aplicado de acordo com uma determinada lei, e extrair determinadas consequências jurídicas até a gente chegar numa tese jurídica, aquilo que muitos autores estão chamando de ratio decidendi, que é assim que os ingleses chamam, ou de holding, que é um nome bonito também, que os americanos chamam. Aqui nós vamos chamar de tese jurídica. A gente vai identificar numa decisão judicial chamada de precedente para utilização numa situação posterior de tese jurídica. E uma decisão pode ter uma tese jurídica, podem ter duas teses jurídicas, podem ter três teses jurídicas. É você que vai identificar a tese jurídica. É o advogado que vai identificar a tese jurídica. A tese jurídica, ela não nasce pronta. Ela é construída. E sabe por quem ela é construída? Pelo advogado. Porque ele é que vai utilizar a tese jurídica numa situação posterior, extrajudicial ou judicial. E a doutrina parece que teoriza isso e não se atenta para essa situação específica. É uma teorização desse ponto. E finalmente a gente precisa aprender com outras duas técnicas ainda, que é a distinção, a diferença de um caso para o outro, que é chamado pelo sistema Common Law de distinguishing, né? Distinguir um caso do outro. Ou seja, percebam que o precedente na realidade é um jogo de aproximação de fatos e teses jurídicas ou afastamento dos fatos e da tese jurídica para o caso posterior.
Esse é o ponto. E se é verdade isso, a gente precisa aprender a argumentar com isso. Ou seja, atrair o precedente ou ao se afastar do precedente. Mas nunca escamotear o precedente como se ele não existisse. E a gente construir a nossa própria tese. Do nada. Há um autor americano chamado Frederick Schauer que fala o seguinte: eu sei que se eu colocar o ovo para ferver durante 6 minutos, ele vai ficar na textura perfeita do jeito que eu gosto. Será que eu preciso esquecer disso se eu quero um ovo com uma gema um pouquinho mais dura, dizendo que eu preciso ter mais de 6 minutos, porque 6 minutos ela fica numa textura entre o mole e o duro? Será que eu preciso começar de novo e esquecer dos 6 minutos para saber qual é o tempo que eu preciso para se ter uma gema mais mole? Eu preciso esquecer dos 6 minutos? Evidentemente que não, eu vou partir dos 6 minutos para construir uma gema mais mole ou uma gema mais dura. Esse é um ponto que a gente também tem que se aplicar nos precedentes. Eu parto de uma situação específica, eu parto de uma situação concreta. Mas há algumas dificuldades para os advogados em identificar o fato, e essa não é uma dificuldade que nós teremos e temos, pois é uma dificuldade que todos no mundo têm, tanto dos países de civil law como de common law. Essa é a dificuldade de se saber qual é o fato e se saber qual é a tese jurídica. É isso que se discute lá fora e é isso que a gente discute aqui também, para se saber se a decisão vai ser aplicada para o nosso caso ou não vai ser aplicada para o nosso caso. Para isso você tem que saber fato e as consequências jurídicas relacionadas a esse fato, decididas lá naquele processo anterior. Há alguns modelos aqui no Brasil em que a tese jurídica ela já vem pronta, ou ela é construída. Ela é construída, por exemplo, num regime de súmulas. Mas há determinados julgadores, e aqui eu vou citar o grande ministro Luiz Roberto Barroso, que ele extrai as consequências jurídicas do caso e já fala qual é a tese. Tem um lado positivo que, entre aspas, facilitaria o trabalho do advogado, mas tem seu lado negativo, porque muitas vezes atrás dessa tese pode estar escondida outras teses e que interessam para o advogado para afastar do caso ou para aproximar do caso. Por exemplo, um caso que eu menciono é o recurso extraordinário 845.779. É o tratamento igual para os transexuais. Nesse caso, discutia-se numa ação de indenização, em que um transexual, ou seja, uma pessoa do sexo, no caso masculino, no caso específico, se sentia no gênero mulher e entrou e quis entrar no banheiro de mulher em um shopping center. Foi abordado por um segurança de forma vexatória. Essa pessoa ingressou com uma ação de indenização. Perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo grau, houve recurso extraordinário. No recurso extraordinário, houve uma ideia de se argumentar se essa pessoa que se sente mulher, mas que é do sexo masculino, pode frequentar o banheiro feminino. E se construiu a ideia toda lá de que sim, ele poderia. Percebam que o objeto é indenização. Veja a tese jurídica que o ministro quis extrair de lá. Os transexuais têm direito a serem tratados socialmente de acordo com a sua identidade de gênero, inclusive na utilização de banheiro público. Veja, extraímos uma tese de lá. Vamos para um outro caso e vamos ver se essa tese talvez seja aplicada para o outro caso, argumentativamente. Vamos imaginar que agora o transexual, do sexo masculino, mas que se sente no gênero feminino, queira frequentar um vestiário feminino em um clube. A pergunta que se faz é: aplica-se esse precedente ou não se aplica esse precedente? Para você falar se aplica esse precedente ou não se aplica esse precedente, necessariamente você vai ter que identificar os fatos. Transsexual, que frequenta lugares públicos, etc, etc, etc. Será que banheiro público também pode dar uma forma analógica?
Essa é a argumentação que deve ser feita, seja para atrair, seja para resistir à aplicação desse precedente. O que não vale é fingir que esse precedente não existe. Perceberam? Essa é a técnica da argumentação. E o que vale aqui é dizer o seguinte, é que está sendo dito que, de uma forma padronizada, que um caso é igual ao outro. Percebam, o caso nunca é igual ao outro. Talvez eu possa dar um outro exemplo, e um exemplo que eu tiro do recurso extraordinário, em que houve a discussão da flexibilização da coisa julgada. Vou dar alguns elementos fáticos, que são importantes. Um sujeito promoveu uma ação de investigação de paternidade, em 1994, no Distrito Federal. O sujeito era beneficiário da assistência judiciária gratuita. Na oportunidade, embora ele fosse beneficiário da assistência judiciária gratuita, ele não teve o direito de realizar o exame de DNA, que já existia naquela oportunidade, porque o Estado não custeava o exame do DNA. Não realizada a prova, ele perdeu. A ação de investigação de paternidade foi julgada improcedente. No ano de 1999, transitou em julgado em 94, no ano de 1999, o sujeito ajuiza novamente a ação de investigação de paternidade, contrária à coisa julgada que se formou naquele processo, e já superado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória. Muito bem, ele perdeu em primeiro grau, perdeu em segundo grau, por conta da objeção da coisa julgada. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal, numa ponderação de valores, bem ou mal, decidiu que pondera o valor do conhecimento genético em razão do valor da segurança jurídica transmitida pela coisa julgada. Percebam o seguinte, e para encerrar, o que foi decidido ali, e a gente pode extrair uma rácio, eu extraio a seguinte rácio, a seguinte tese jurídica, vamos colocar assim, não é? A origem genética é um direito fundamental, não obstado pela coisa julgada formada em processo de investigação de paternidade, no qual não foi realizado o exame de DNA. Isso não significa dizer que todas as ações de investigação de paternidade que foram julgadas improcedentes, essa tese será aplicada, e que não foram realizados os exames de DNA, não será aplicada. Será que uma ação de investigação de paternidade que correu nos anos 50 e que transitou em julgado nos anos 50, a gente poderia admitir o ajuizamento de uma nova ação de investigação de paternidade para fazer valer a aplicação desse precedente? A gente pode distinguir. Não existiu o exame do DNA. Aqui já existiu o exame do DNA. A gente pode ainda, uma outra situação mais comum e que aconteceu, e que houve muito bem a distinção do caso. No caso específico em que se formou este precedente, o sujeito era beneficiário da assistência judiciária gratuita e não tinha o exame de DNA custeado pelo Estado. Na outra ação, o sujeito era beneficiário do exame da assistência judiciária gratuita, o exame foi marcado e o sujeito não compareceu. Foi negligente com relação à prova. Fato que não é do caso anterior. Aplica-se o precedente ou não se aplica o precedente? Perceberam? É essa técnica que o advogado talvez precise ter. Eu gostaria de encerrar verdadeiramente, talvez chamando uma lição de Eduardo Culturi, grande processualista do século XX, que viveu pouco tempo, viveu apenas 54 anos. Ele morreu nos anos 50. Mas todo advogado que se preze conhece uma obra essencial dele, Mandamentos do Advogado. São 10 axiomas que tem ali. Eu trago 3 axiomas que são modernos e devem ser aplicados à luz dos precedentes. O primeiro axioma que ele traz, estuda. O direito se transforma constantemente. E os precedentes têm essa dinâmica. Se não seguires os seus passos, os passos dos precedentes e os passos da argumentação jurídica, digo eu, diz Culturi, serás cada vez e cada dia menos advogado. Segundo axioma, pensa. O direito se aprende estudando, digo eu, inclusive os precedentes. Mas se exerce pensando. Os precedentes se aplicam
argumentando. E, finalmente, o terceiro axioma: tolera. Tolera a verdade alheia. Admita que o precedente diga a verdade, na mesma medida em que queiras seja tolerada a sua verdade. Muito obrigado pela atenção.